4. O ministério avivado de Jesus. É um texto áudio só o 4 e 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E a nossa verdade prática, como está escrito? O plano espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Lucas capítulo 4, do 14 até o 22, é a nossa leitura bíblica em classe. Nossa lição hoje fala assim: o ministério avivado de Jesus. Sabendo que o ministério de Jesus durou 3 anos, começou com 30 e terminou com 33. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês: Jesus precisava ser avivado? Ele não era Deus? Ele precisava. Tanto precisava que ele foi, né? Mas por que ele precisava ser avivado? Por que Jesus precisava ser avivado? Nós sabemos que ele foi avivado. Mas por quê? Por que motivo ele precisou? Eu falei na lição aqui que Jesus foi cheio do Espírito Santo. As obras que ele fez foi sob o poder do Espírito Santo. Foi porque ele recebeu a virtude do Espírito Santo, inclusive ele recebeu no batismo essa virtude. Mas por que Jesus precisava ser avivado? Pedro falou assim, que ele nos deixou exemplo para que nós seguíssemos as suas pisadas. Mas por que exemplo? Se ele nos deixou exemplo, é porque em algum momento ou em alguma coisa nós somos parecidos com Cristo. E que momento e que coisa é essa? Nós somos homens como ele. Nós somos carne como Cristo foi carne. Carne no sentido físico, tá? Nós somos matéria como Cristo foi matéria. É uma das grandes provas, uma das grandes revelações, um dos grandes motivos que revela que Cristo veio em carne é o fato de que ele precisou ser avivado. Então Jesus, ele era Deus, ele era 100% Deus, porque ele ordenava e o mar. Se eu tiver que hoje dar ordem para a tempestade se acalmar, eu fiz isso, já ordenei. Mas eu fiz isso em nome de Jesus, porque a Bíblia me autoriza a fazer isso, eu não faço no meu nome. Jesus não, ele falou no próprio nome: mar, te aquieta, eu estou mandando. Vento, se acalme, tempestade, fica quieta. Então quer dizer, ele ordenava, os demônios saíam, sai dele. Nós ordenamos para o demônio sair, para cura acontecer, a pessoa ser curada, liberta, sei lá, alguma coisa acontecer, sempre vai ser no nome de Jesus. Quando a gente usa o nome de Jesus me falou: em meu nome vocês farão. Quando Jesus ordenou e deu essa autoridade, deu esse direito para os seus discípulos, naquela época, hoje ainda é assim, só que em baixa escala. Naquela época, quando você tinha alguém, um chefe, um líder, uma autoridade, qualquer pessoa, ou até mesmo uma autoridade familiar, um pai, uma avó, te desse autoridade, te desse o poder de usar o nome dele, a Márcia mandou eu vir aqui pegar isso. É como se a própria Márcia estivesse ali pedindo. Então, quer dizer, quando a gente pede algo, ordena algo, fala algo, ora algo a Deus, no nome de Jesus, como se a gente usasse o crédito que Jesus tem diante de Deus, porque crédito eu não tenho. Ele, como Deus, ele tinha autoridade, ele falava todas as coisas, ele fazia todas as coisas com o poder que havia nele. Ele movia mentes, ele ordenava, o outro ressuscitava, mas ele não transpassava paredes. Vocês já viram algum versículo que Jesus transpassava paredes? Jesus, quando Lázaro morreu, ele estava a 3 quilômetros de distância. Ele não foi para lá, ou chegou lá no momento igual um espírito, um anjo, pula de um lado para o outro, vai de um lado para o outro. Um anjo, ele pode circular todo o planeta Terra de uma vez só, porque ele é espírito, ele não tem matéria. A matéria não suportaria isso, mas o espírito, sim, é diferente. Outra coisa, Jesus teve fome, teve sede, cansou-se e até chorou. Tinha emoções humanas. Por quê? Por causa da sua humanidade. Então a gente entende que Jesus, ele era 100% Deus, mas ele não deixou de ser Deus, mas ele também era 100% homem. Ele não era 50% homem e 50% Deus. Ele era 100% todas as coisas. E ele foi um homem mais perfeito do que Adão. Em que sentido? Sentido de carnalidade. Por que ele foi perfeito? Porque Adão nasceu adulto. Jesus não. Jesus foi embrião, Jesus foi feto, Jesus foi uma criança no ventre, Jesus nasceu de parto normal. O ministério de Jesus, ele começou quando Jesus tinha 30 anos. Mas por que ele precisava ser avivado? Em João,
João no capítulo 1, versículo 4, diz assim que nele, em Jesus, estava a vida. Não é estranho? Por que ele precisava ser avivado se em Jesus estava a vida? Quando João falou de Jesus, no capítulo 1, ele estava falando de Jesus quando se fez carne. Ele fala assim no 1, e o verbo, que é a palavra. O verbo, quando fala aqui, ele está chamando Jesus de palavra, como se a palavra de Deus se tornasse um homem. O verbo é palavra, o verbo mensagem, escritura. Aí ele fala assim, e o verbo se fez carne. Ele está falando assim, que a palavra de Deus se tornou um homem. Por que ele fala isso? E habitou entre nós. Por que ele fala isso? Ele está falando assim, que Jesus é como se ele fosse a palavra de Deus ambulante. Como se ele fosse, igual se eu falar assim, né? Ah, e aquela moça, ela gosta tanto de comer açúcar que ela é um brigadeiro ambulante. João está querendo dizer assim que a palavra de Deus ela se transformou numa pessoa. É um sentido figurado de explicar que Jesus, ele transmitia tanto a palavra de Deus que ele era a própria palavra de Deus. Ele não transmitia a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus. Aí ele fala no 4 assim que nele estava a vida e em Jesus estava a vida. Pera lá, eu falei para vocês que avivamento significa ter vida. Avivamento é vida, é viver de novo, é fazer viver, é ter vida, é estar vivo. Se Jesus era a vida, por que ele precisava ser avivado? Parece uma discrepância, né? Ele precisava ser avivado porque ele era 100% homem. Por isso que ele precisou ser cheio do Espírito Santo. Por isso que ele precisou da virtude do Espírito Santo. Se Jesus era 100% homem, eu sou 100% homem, raça humana, feito de carne e osso, cheio de limitações, sinto fome, sede e tantas outras coisas, eu entendo então que eu preciso ser avivado. Fazer a obra de Deus com perfeição e excelência. Você precisa ter o Espírito Santo, você precisa ser cheio do Espírito Santo e fazer isso através do poder do Espírito Santo, da virtude do Espírito Santo, para que seja realmente agradável a Deus e para que principalmente produza frutos. Então, não adianta ser só ministério, não adianta ser só talento, tem que ter a atuação do Espírito Santo para que se produza frutos, para que seja realmente um ministério avivado, que seja uma vez. Então, Jesus precisava sim de ser avivado, porque tal como nós, ele era homem, cheio de, não falhas, mas cheio de limitações, como a gente é também. Eu acredito que o único momento que Jesus usava a sua natureza divina para fazer alguma coisa era perdoar. Porque quando ele perdoava, era só Deus que podia perdoar, trazer o perdão que ele trazia para o homem. Mas tudo que ele fez foi no poder do Espírito, não foi no poder humano dele. Jesus orava a noite inteira e pregava o dia inteiro. Aí, que hora que ele descansava? Na hora da tempestade. Veja bem, o que significa a palavra ministério? Quando a gente fala de ministério, ou alguns falam chamado, né? Ministério, chamado. Quando a gente fala de ministério, a gente entende que cada um de nós temos um ministério e temos um chamado para desenvolver para Deus. Mas quando a gente fala de ministério, muitas pessoas trazem à mente honra, destaque, atuação, liderança. A palavra ministério, na verdade, ela tem origem na palavra servo, serviço. A palavra ministério, na verdade, ela significa serviço. Todos nós temos um chamado. E nem sempre, porque ministério é serviço. Sabe onde se originou a palavra ministério? A palavra ministério se originou na palavra ministro. E sabe o que ministro, em que palavra ministro se originou? Ministro, na verdade, eram aqueles, vocês lembram daqueles filmes antigos, antes dos navios a vapor, dos navios a vela, dos navios a combustível? Os navios, eles tinham um subsolo lá, onde os escravos ficavam sentados e esses escravos, com grandes remos, amarrados, porque eles eram amarrados, eles remavam para colocar o barco ou o navio adiante. Aqueles homens, cada homem daqueles se chamava ministro. Eles não apareciam, eles eram presos àquilo, eles faziam aquilo de forma ordenada, eles tinham um comandante, porque tinha uma pessoa que ficava marcando a velocidade, o tempo para que eles não se embananassem com aquilo ali, um fosse para trás e para frente, para que aquilo ali fosse ordenado.
e a nau era levada por aqueles outros que não apareciam. Tá vendo como o ministro não tem nada a ver com toda a pompa, circunstância, que a gente, às vezes, vem à nossa mente essa palavra ministro? A palavra escravo, gente, a palavra servo, significa escravo. Então a gente pode entender que o ministro de Deus, ele vai trabalhar junto com outros, em pé de igualdade, porque todos os ministros são iguais, todos eles remam do mesmo jeito, todos eles trabalham da mesma forma, para que aquilo ali seja perfeito, como uma engrenagem de um relógio, de alguma coisa, aquilo ali tem que funcionar, se encaixar perfeitamente para que saia do lugar, para que funcione, e ninguém te vê. Mas o navio, que é a igreja, ele sai do lugar. E esse é o papel da igreja. Levar transformação, levar vida, levar alimento, levar restauração, levar salvação para as outras pessoas. E ninguém te vê. As pessoas só vê a igreja chegando, só vê a igreja fazendo, só vê aquele mover ali, mas não sabe de onde vem aquilo. Por quê? Porque existem os ministros no fundo do navio. E quando a Bíblia fala que Jesus era ministro desse ministério, Jesus ele não veio, gente, como rei, ele veio como servo. A Bíblia fala que ele se fez pobre e ele veio como servo para servir. Ele serviu a todos com a sua própria vida. Serviu no ministério de 3 anos e serviu na cruz. Ele entregou a sua vida. A Bíblia fala de obra, a Bíblia está falando de serviço, de trabalho. Aí você fala, era tudo prisioneiro, era tudo escravo, era tudo... esses escravos, geralmente, eles pegavam assassinos, estupradores, fraudários, estelionatários, ladrões. Somos nós, meros pecadores, como os ministros no fundo do navio. Homens maus, homens que precisam de Deus. Não existe tamanho de pecado, biblicamente falando. Pecado não arrependido é o pecado que condena. Filipenses 2, 6 e 7. Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Tomou a forma de servo. Então, quando a Bíblia fala o ministério avivado de Jesus, ele está falando o serviço avivado de Jesus. O trabalho avivado de Jesus. Quando a gente fala de trabalho, gente, a gente está falando de peso. A gente está falando de suor nas têmporas. A gente está falando de cansaço. Que o ministério precisa ser avivado. Ele precisa ser avivado, porque senão ele torna impossível remar. A água que leva esse barco é o Espírito Santo. Torna mais fácil, torna mais leve. Por isso, gente, que o ministério, ele precisa ter a virtude do Espírito Santo. Eu tenho um ministério? Tenho. Eu posso desenvolver esse ministério na igreja? Posso. Sem a virtude do Espírito Santo? Posso. Vai ser difícil, cansativo, e uma hora eu chuto o balde e bato em todo mundo. Mas esse ministério pode fluir, pode produzir frutos, pode ser alegre, pode ser gratificante para a minha vida? Pode, com a virtude do Espírito Santo. O ministério na igreja é para isso também, é para os outros, não é para mim. Vocês já viram uma árvore comendo seus próprios frutos? Aproveitar da sua própria sombra? Nossa, verdade. A sombra da árvore. Não aproveita da própria sombra. Não, fica lá no sol esturricando, não é? Quem aproveita da sombra da árvore é a gente. Tudo que tem na árvore é para o proveito do outro. E a Bíblia fala que somos chamados para dar frutos. A Bíblia fala do fruto do Espírito. Nós temos o Espírito Santo. Quando eu aceito Jesus como Salvador, eu recebo o Espírito Santo como um morador em mim. A Bíblia fala que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Eu sou igreja. Isso é conversa fiada, gente. Pelo amor de Deus. Você não é igreja, não. Você é local de adoração, sim. Igreja é o povo de Deus. Mas você é morada. É muito mais do que ser igreja. O Espírito Santo, o dia que você aceitou Jesus como Salvador, veio para a Marinha. Cheguei. João 14. 16. Eu rogarei ao Pai, Jesus falando, e Ele vos dará outro Consolador, outro como eu, para que fique convosco para sempre. E o Espírito de verdade, que é o Espírito Santo, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós para sempre. Aí 18 fala assim, ó, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Gente, quando ele fala não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, as pessoas acham que Jesus está falando aqui do arrebatamento da igreja. Ele está falando aqui, eu não vou deixar vocês órfãos.
O que é ser um órfão? É não ter nenhum pai, nenhuma mãe que cuide. Jesus está falando, eu vou mandar outra, eu vou voltar para vós. Ele volta, como Pai, Filho e Espírito Santo são um só, ele volta na pessoa do Espírito Santo. E quando ele fala que ele volta, ele está falando que ele volta para fazer morada. Só que a virtude do Espírito Santo é o poder desse Espírito Santo, é esse Espírito Santo atuante na minha vida. O Espírito Santo não é uma força ativa de Deus, ele é uma pessoa. A Trindade, ela se divide em Pai, Filho e Espírito Santo. E o Espírito Santo é o que está presente agora na Terra fazendo, sempre foi um que esteve presente na Terra. Primeiro o Pai na criação, depois Jesus como homem e agora o Espírito Santo na igreja. Pessoa que se entristece, que fica feliz, que se alegra, que alegra você, que conversa com você. O Espírito Santo habita em mim? Habita. Mas o poder dele, a virtude dele, o agir dele tem que estar acontecendo na minha vida. A televisão, por exemplo, ela está ligada na tomada. Ela fica só no LED, só aquela luzinha. Esse é o crente que tem o Espírito Santo na vida dele. Mas o Espírito Santo vai estar ativo no sentido de santificar, de operar naquela vida. Mas não está fazendo nada, não está produzindo nada. Quando você liga a televisão, aí está ativo. Então, o Espírito Santo não esteja só no LEDinho ali. O candeeiro debaixo da... que a Bíblia não fala, né? O candeeiro debaixo da mesa, sei lá. Muito bom. Cama, tem que estar em cima. Muito bom. Esse exemplo que Muito bom, eu gostei. Muito bom, verdade. A Bíblia fala, né? Vocês vão pegar uma lamparina e vai estar na cama. Pessoa assim, você se torna árvore quando você aceita e Jesus manda o jardineiro pessoal dele, que é o Espírito Santo para dentro. Sim. Quem cultiva a árvore é o jardineiro. Sim. Só que o fruto nasceu. Exatamente. É para o próximo. A mesma teoria da fonte d'água viva. Você se torna a fonte d'água viva, mas não é para você beber de si mesmo. Você nunca é para viu a pessoa. a fonte bebendo na própria água? Quer dizer, Não é? A mesa do reino dos céus. Várias pessoas ao redor da mesa, muita comida boa. Ela tinha 2 metros e cada colher tinha 2 metros. As pessoas no começo ficaram meio, você já viu essa? As pessoas ficaram meio assim pensando, como que a gente faz para se alimentar todo mundo com fome? Até que uma pessoa entendeu, eu só consigo alimentar quando na boca do outro, porque o outro vai colocar na minha boca. Assim são os frutos, assim é o reino de Deus, assim são os ministérios. O ministério do Vitor vai alimentar a minha vida. O ministério da Meire vai alimentar a vida da Aninha. O ministério da Letícia, a vida da Natânia. Ao mesmo tempo que eu vou alimentar a vida o meu ministério vai alimentar a vida do Vinícius. O dom de profecia. Ele não é para mim, ele é para o outro. Para edificar a igreja, a Bíblia fala, para edificar o corpo, para aquilo que for bom. Porque existe, gente, pessoas ficando bonitas e pessoas que realmente têm um ministério mesmo ali, ministério de adoração, de louvor, de oração. Isso daí é para todos, tá? Deus deu um talento natural para que aquilo fosse, tudo que foi feito para a glória de Deus. Isso é bíblico. Esse talento foi dado, isso aí não é dom espiritual, isso é talento de nascença. A gente percebe assim que é diferente de uma pessoa que está na presença de Deus, tem uma voz maravilhosa, um talento maravilhoso e usa aquilo para o reino de Deus e o avivamento está na vida dela. Vamos lá então, Jesus é a pessoa do Espírito desde a sua concepção, desde o momento que Jesus foi formado em embrião ali no ventre de Maria, ele já tinha o Espírito Santo atuante na vida dele. Esses primeiros anos da vida de Jesus, do primeiro ano até 30 anos de idade, a Bíblia não fala nada. Era o momento que Cristo estava se preparando para o seu ministério, que foi de 3 anos. Foi um ministério muito sofrido. Quantas vezes vocês ouviram que Jesus estava sentado para comer, gente? A não ser que fosse para pregar. Jesus só se sentava na casa de alguém. Se doa totalmente. Se doa totalmente. e quer ver uma coisa? O primeiro milagre de Jesus, olha só, quando ele senta para comer, que é no casamento, tem que fazer um milagre ainda. Não é? Acaba o vinho. Não é? Acaba o vinho. Jesus sempre foi um ministério onde o Espírito Santo estava atuante. Mas ele só se tornou. Aí a gente pode entender o que, gente? A gente pode entender a vida do crente. Ele aceita Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada, mas só vai haver uma explosão na vida dele espiritual quando o Espírito Santo começar a se mover aquelas águas ali. E isso só acontece quando a gente deseja e busca. Isso é uma promessa para nós. Quer ver? Está em Atos 1, 8. Olha o que ele fala, ó. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Gente, não está falando de ter o Espírito Santo como morada, mas ter o Espírito Santo atuante. Que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Você vai fazer, realizar o propósito para o qual você foi chamado. O seu ministério não vai ter vida, vai acontecer. Aí você vai falar assim, e o que o Espírito Santo vai poder me usar para fazer? Eu não sei. É o Espírito Santo que sabe, porque cada um de nós tem um
chamado a um ministério diferente. Quem sabe não vai ser só para falar de Jesus e um amigo, para ganhar um amigo, para ganhar um parente para Jesus, para ser luz lá no lugar onde você vive, onde você trabalha, onde você mora. Quem sabe? Você pode educar pastores, pode discipular homens que vão ser pastores, que vão ganhar missionários. Muitos anos eu dei aula de escola dominical só para um aluno menino. Se você conseguir discipular nem que seja o seu filho, já está bom demais. Aí, Pedro, na primeira pregação dele, Jesus falou, né? Vocês vão receber, falando uma promessa para nós, recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, vocês já são morada do Espírito Santo, vocês vão receber o poder desse Espírito Santo para vocês desenvolverem o ministério de vocês. E na Bíblia está escrito que existe um ministério que se chama socorro. É o socorro, é aquela pessoa que tem uma visão para ver a dificuldade alheia, para ajudar, se incomoda com quem está necessitado de alguma coisa, seja física, emocional, espiritual. Mas, gente, lembra que somos servos, remadores do mesmo barco? Cada um vai fazendo um pouquinho, cada engrenagemzinha vai funcionando perfeitamente, aquilo vai funcionando. A engrenagem precisa ter graxa. Ela se encaixa, mas precisa ter graxa. A graxa é o Espírito Santo, é ele que vai fazendo funcionar aquilo ali. Se completa também, porque são muitas necessidades diferentes. Isso, se completam. Cada um do seu quadrado, né? Ah, é bonito uma pessoa que vai lá, prega com unção, com o poder de Deus. Obrigada. Mas é difícil, gente. Difícil. Isso não é destaque, não. A pessoa que está na frente ministrando, você vai fazendo o quê? Ou até cantando, né? Isso não é destaque. Isso é ser servo, ser ministro também. Atos 2,39, Pedro fala assim, ó. Arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, tá vendo? Ó, aceita Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Esse poder do Espírito Santo atuante em nós é só para aquele que já recebeu Jesus como Salvador e que tem o Espírito Santo. Aí Pedro fala, ó, porque a promessa, que promessa? A promessa de Atos 1,8 que Jesus falou. A promessa diz respeito a vós, para quem estava ali, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É para aquele povo daquela época e para todos quantos o Senhor chamar. O Senhor me chamou e chamou cada um de vocês. Então essa promessa de ter o poder do Espírito Santo atuante em nós é para cada um de nós. Tem pessoas que têm o Espírito Santo ativo na vida deles, o poder do Espírito Santo ativo na vida deles, só para que eles sejam também uma bênção. Só para que ele esteja permanente na presença de Deus também. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vêm no mundo enfrentando muitas coisas, muitas portas que eles abriram, e para eles ficarem na presença de Deus, então a pessoa às vezes vai precisar daquele poder atuante na vida dela para que ela fique na presença de Deus. Aí você vai falar assim, nossa, só para ela, só que a vida dela vai ser testemunho dos outros. Tem que haver essa atuação do Espírito Santo para que a pessoa permaneça. A pessoa vai ser daí uma lamparina no alto, porque todo mundo vai olhar para ela e vai ver que tem jeito. A vida dele vai alimentar outros e vai prosperar outras pessoas. E uma coisa importante que eu quero falar para vocês, 2 pilares do ministério de Jesus, importantíssimos, eu digo 3, então, 3 pilares importantíssimos que Jesus tinha para que tivesse uma vida avivada, era a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Isso torna, peguei vocês, o ministério de Jesus era avivado porque ele orava. A Bíblia fala que ele passava longas noites em oração. Tanto que os discípulos um dia falaram para ele, mestre, nos ensina a orar, porque ele orava demais. Jesus orava muito. Gente, ele era Deus, estava assim com o Pai. E orava. Olha isso. Então o ministério de Jesus foi o ministério, ele orava pelo poder do Espírito. O ministério de Jesus foi avivado porque foi um ministério de oração. E você quer saber? A Bíblia fala que Jesus ainda tem a forma corpórea, porque o seu corpo não está no túmulo. Ele é um corpo bonito, transformado para viver nas regiões celestiais com Deus. Ele está à destra de Deus. Deus olha para ele e vê nós. Vê a gente de forma corpórea. Você pensaram no amor de Deus? Que me põe uma pessoa, o seu próprio filho, ele não teve a forma, você que falou, né? Jesus não assumiu a mesma forma, ele falou na outra aula, da forma que ele tinha de Deus. Ele tem a forma corpórea. Aquelas cicatrizes que ele tem nas mãos, nos pés, na testa, está lá ainda. E já pararam para pensar nisso? Hebreus 7:25, Jesus era um homem de oração. E ele ainda ora. Portanto, pode também salvar perfeitamente aos que por ele se chegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Vivendo sempre para interceder por eles. Então Jesus está à destra de Deus, ou à direita de Deus ainda. Senhor, tem misericórdia da nós. Senhor, olha para a Letícia. Senhor, perdoa a Natane. Senhor, guarda a Aninha. Ele está ali do lado do Pai. Você já pararam para pensar que Jesus ele ainda intercede por nós? Ele ora por nós. Se eu falar para a Meire, estou intercedendo por você, ela vai entender que eu estou fazendo o quê? Estou pedindo amparo por ela. Vocês já pararam para pensar que o nosso Jesus, Cristo homem, que está em Tiago, ele falou Jesus Cristo homem, que está à destra de Deus, ainda intercede por nós? Isso. Gente, a Bíblia fala que a gente às vezes não sabe como orar. E o Isso. Espírito Santo intercede por Isso. nós. Eu fico imaginando Jesus do lado de Deus, né? Ele vai falando, ele não sabe o que faz. Meu irmão, ele não sabe o que faz.